A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos, adore a Ele. Abra sua boca e adore a Ele. Abra sua boca e adore a Ele. Ore no Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Deus está ouvindo a sua voz esta manhã. O Senhor está ouvindo a sua voz esta manhã. Ele está ouvindo a sua voz esta manhã. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te honramos, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua bondade. Obrigado por outra bela semana que começa hoje. Obrigado porque tudo é abençoado. Obrigado pelo poder da tua palavra. Somos fortalecidos pela tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo. Nossos corações e mentes estão abertos para ouvir e receber a tua palavra hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você teve uma bela semana? O que foi que a deixou bela? O que foi que tornou a sua semana bela? Vamos, conte-me. Você disse que teve uma bela semana. Então, o que foi que a tornou bela? Aleluia! Você venceu? Qual o título da Rapsódia de Realidades de hoje? Diga de novo. Creia e receba. Mais uma vez. Creia e receba. De novo. Creia e receba. E se você não crer, é simples assim. Você crê, você recebe. Você não crê, você não recebe. Sabe, podemos fechar a Bíblia e ir para casa depois de termos dito isso. Porque é bem verdade. Tem pessoas que dizem, eles não sabem. Todos esses pregadores dizendo isso. Tantos cristãos. Eles dizem que estão cercados de crentes em suas casas. Tem um crente desse lado. Eu tenho outro vizinho do outro lado que também é crente. Dizem, atrás da minha casa tem uma igreja. Na frente da minha casa tem outra igreja. 100 metros de distância, outra igreja. E eles estão cansados das igrejas ao redor. Bem, você deveria se alegrar. Porque você está cercado de crentes. Cercado de igrejas. Porque está vindo o dia. A Bíblia diz que haverá uma fome pela palavra. E os homens buscarão ouvir a palavra de Deus e não conseguirão.
Então o fato de a termos hoje em abundância ao nosso redor é maravilhoso. É uma bênção de Deus. Deveríamos aceitar isso com alegria. Há nações hoje que costumavam ter o Evangelho e enviar o Evangelho ao redor do mundo. Mas você quase não ouve nada sobre Jesus nessas nações hoje em dia. E às vezes, alguns cristãos viajam vindo de países como estes, e eles vão para a Europa e enviam mensagens de volta para casa dizendo: vocês são muito tontos. Dizem: o homem branco que levou o evangelho para vocês não acredita mais nisso. Dizem: eles usaram isso para enganar vocês. Não, nós não fomos enganados. Jesus não era um homem branco. Se você não sabe a definição de homem branco, vá e pesquise. Eles não são todos iguais. Nem todos são chamados brancos. Jesus não era um homem branco. E para aqueles que pregam um Jesus preto, Jesus também não era preto. Dizem que ele estava no meio dos dois. Não. Ele veio de Israel. E aqueles que vêm de lá não são chamados de brancos. Mas tem algo mais importante do que tudo isso. É o fato de que nós temos uma Bíblia e podemos ler por nós mesmos. Graças a Deus pela bênção da educação. Que podemos ler a Bíblia por nós mesmos, estudar por nós mesmos e ver o que está lá. Mais ainda, a realidade do Espírito Santo, se estivéssemos enganados, não poderiam ter nos dado o Espírito Santo no engano. Se você tem o Espírito Santo e ainda não sabe se esse é o Espírito Santo, você está iludido. Porque o Espírito Santo é aquele que lhe permite saber que você é filho de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Ele dá testemunho. Ele é aquele que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Ele nos diz isso. Dentro de nós, que nós somos filhos de Deus. E há um amor por Jesus que você tem por dentro, que te permite saber que você pertence a Ele, que você pertence a este reino. Aleluia! Mas quer saber? Não é suficiente só crer. Você tem que pôr a sua vida nisto. Se você crê em Jesus, você tem que agir de acordo. Sabe, toda vez que falamos assim, os religiosos ficam felizes. Sabe, porque pessoas religiosas são muito opressoras. Elas oprimem a todos. Gostam de dizer a todos: você não pratica o que você prega. Elas dizem que nos ensinam tudo o que querem que façamos para sermos como elas. Não precisamos ser como elas. Preferimos ser como Jesus. Aleluia! Ele é o nosso modelo. É igual a ele que temos que pensar, que falar. E se você já quis saber como Jesus é, vá para a Bíblia.
Alguns crentes não querem estudar a Bíblia e eles acreditam que podem conhecer bem Jesus. Você nunca o conhecerá bem assim. A Bíblia diz que ele é a palavra viva. Jesus é a palavra viva. Nós temos a palavra escrita e a palavra escrita revela a palavra viva. E se você não conhece a palavra escrita, você nunca conhecerá a palavra viva. Ao andar com Jesus Cristo, temos que agir segundo a sua palavra. Mas como você pode agir segundo a palavra dele se você não a conhece? Como agir segundo a sua palavra se você não a conhece? Sabe, os judeus eram pessoas muito interessantes. Eles disseram, este Jesus, não sabemos de onde ele vem. Por quê? Ele não fala como nós? Ele não age como nós? Ele diz que Deus falou com ele? Não achamos que Deus falou com ele? Sabemos que Deus falou com Moisés? Certo, você estava lá quando Deus falou com Moisés? Como é que eles sabiam que Deus falou com Moisés? E que Deus não falou com Jesus? A razão para fracassarem em saber que Deus falou com Jesus e através de Jesus foi porque eles, na verdade, eram ignorantes do que Deus disse a Moisés. Se eles soubessem o que Deus disse a Moisés e soubessem o que Moisés pregou vindo de Deus, eles saberiam que Jesus vinha de Deus. Ele disse a eles: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Ele disse: se vocês tivessem crido em Moisés, vocês creriam nas minhas palavras? Porque, veja, as palavras dele eram consistentes com as palavras de Moisés. Aleluia! Hoje eu quero ver algumas coisas no livro de Colossenses. Você está pronto? Ok. Como foi a quarta noite? Do que falamos na quarta noite? O quê? De novo? Ter uma mente espiritual foi o assunto de quarta noite? Sim. Sim, ok. Isso foi na quarta? Muito bem. Talvez devêssemos falar disso nessa quarta que vem de novo, hein? Ter uma mente espiritual. Aquilo foi muito importante. Sabe, nem todos têm uma mente espiritual. Acontece que muitas pessoas que você acham que têm uma mente espiritual têm uma mente terrena. Deixa eu te dar um exemplo simples. Existem pessoas que nunca perdem um dia sequer no trabalho. Elas nem conseguem pensar em perder um dia no trabalho, não conseguem suportar isso. Nem mesmo a doença vai impedi-las de irem ao trabalho. Elas têm que ir ao trabalho. Se tem uma dor de cabeça, elas repreendem e vão para o trabalho. Elas não suportam nem se atrasar para o trabalho. Elas têm que ir ao trabalho. Mas elas não sabem que isso se tornou a religião delas. Elas têm que ir ao trabalho. É a cultura delas ir ao trabalho. É o costume delas ir ao trabalho. Ir trabalhar todo dia de trabalho. Nunca perder um dia de trabalho. E nem sequer chegar atrasado. E elas ficam lá até terem acabado o trabalho. Mas sabe, o lugar onde elas trabalham também é muito longe da casa delas. Elas não trabalham perto de suas casas, perto de onde vivem. Têm que viajar uma longa distância. Acordam cedo de manhã para ir ao trabalho. Viajam uma grande distância para chegar lá. Fazem isso todo dia da semana. Mas sabe, na quarta-feira, a igreja é muito longe. No domingo, bem, eu estou cansado.
Mas então, elas ficam no trabalho, chegam lá, claro, cedo o suficiente, antes mesmo de começar, e saem tarde o suficiente para garantir que terminaram tudo. E chegam em casa com desculpas. Para todo mundo em casa, desculpem o atraso, certamente amanhã chegarão tarde de novo. Mas então na igreja... Bem, primeiro, elas não são consistentes na igreja. Uma dorzinha de cabeça as impedem de vir. Eu estou cansado, eu acordei tarde. Você não tenta acordar tarde, você não ousa acordar tarde na segunda de manhã? Ou na terça, você tem um alarme dentro de você. Você levanta. Não precisa dizer a ninguém me acorde de manhã. De segunda a sexta. Por quê? Você é carnal. Mas você não assume isso, não chama pelo nome certo. É por isso que você tem uma mente terrena. Você é carnal. Se alguém te pergunta, você vai ao trabalho amanhã? Ora, como assim? Você fica surpreso? Como assim me pergunta se eu vou para o trabalho amanhã? Eu vou trabalhar todo dia. Ok, você vai estar na igreja no domingo, sim. Olhe só para você, o quão espiritual você realmente é. Você já está tão familiarizado com Deus que você diz que Deus vai entender. Quando você não vai à igreja, Ele entende. E agora Ele te encontra em casa. Que vergonha. Que vergonha. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava em um culto da igreja e o arcebispo Iderroça estava pregando. E naquele culto, ele disse, onde está o diácono fulano? Ele não estava na igreja. Disseram que ele viajou para Lagos a negócios. Onde está o irmão tal? Ele não estava por ali. E alguém que o conhecia deu outra desculpa para ele não ter vindo à igreja. E ele chamou por outro. E aquele também não estava na igreja. Parecia que ele sabia que havia algo errado. Talvez eles sentassem sempre na mesma área. Mas quando ele chamou, eles não estavam na igreja. E então ele disse, Deus, todo negócio, todo emprego, que afaste seus filhos da casa de Deus, eu os cancelo em nome de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto lhe será acrescentado. Aleluia, aleluia. Veja, talvez você seja conhecido como alguém espiritual. Mas estude a Bíblia para saber o que é ser espiritual. Ser espiritual não é você falar em línguas. Ser espiritual não é você ganhar outras pessoas para Jesus. Não, tem gente que diz para mim, tudo o que importa é ganhar almas. Você está errado. Se só o que importasse fosse ganhar almas, esse seria o único assunto na Bíblia. Isso não é tudo o que importa, você está errado. Um homem ignorante pode dizer isso, pegar a Bíblia e olhar para ela e dizer tudo o que importa é ganhar almas. Tudo bem, isso é o que você está dizendo. Mas isso não é tudo o que importa. Não é tudo o que importa. Há uma vida a ser vivida. Há um propósito para se ganhar almas. Não estamos ganhando almas só por ganhar almas. A ideia de Jesus vir não foi simplesmente te levar para o céu. É mais do que isso. Do contrário, assim que você aceitasse Jesus, deveria sair daqui. Por que você ainda está aqui? Dizem, para ganhar mais almas? Não!
Você ganhou Saulo de Tarso para Jesus? Você acha que ele não sabe o que fazer? Ele o derrubou no caminho de Damasco e o ganhou ele mesmo. Você acha que ele não sabe o que fazer? Você é o Espírito Santo? Isso não é tudo o que importa. Há uma vida a ser vivida. Aleluia! Então não perca o quadro completo. Você tem que entender, quando você lê a Bíblia, você tem que entender a ideia de Deus. Por que ele está fazendo o que ele está fazendo? Você tem que saber. Então, você precisava de um negócio. Você estava na igreja, todo culto. Agora você conseguiu o negócio, assinou um bom contrato e agora não vem mais para a igreja. Você tem reuniões executivas nas quartas à noite e nos domingos de manhã. Você é carnal. É Deus quem está te dando um negócio para você parar de vir para a igreja? Tem algo errado com você? Sua carnalidade chegou à sua cabeça? E a Bíblia diz que ter uma mente carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Ele diz: a mente carnal é inimizade contra Deus. Ser carnal significa ser mundano, ser terreno, ser sensual. Em Hebreus 10, 25, o que diz? Leiam para mim. Vocês estão lendo? Vamos, eu vou ler com vocês. Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros. De novo, como é? Como é costume de alguns? Ei! Como é costume de alguns? Deus já os conhece. Ele já sabe como eles vivem. E ele nos diz: não hajam como eles. Será que eles não são crentes? Não! Ele está falando dos seus próprios filhos. É como um pai falando com alguns dos filhos e dizendo: não sejam como aqueles. Como é costume de alguns. Você é tão carnal e tão pouco espiritual que você não consegue conciliar. Entende? Você tem um bom emprego, tem um bom negócio e você não consegue balancear isso. Não consegue conciliar com todas as suas atividades espirituais. E aí o seu relacionamento com Deus sofre. Você nem tem mais tempo para orar. Tudo que você pensa é o que fazer sobre esse projeto seu. Você não é o primeiro a fazer projetos. O que você deveria se perguntar é, no final de tudo isso, o que acontece? A maioria dos homens nunca são sábios. Eles vivem dentro de um ciclo de tolice, vez após vez, vez após vez, vez após vez, com visões que nunca acontecem. Por quê? Porque aquele que faz com que as visões aconteçam é negligenciado, que é o Espírito Santo. E aí acaba que algumas vezes, muitas vezes, quando alguém diz: agora eu quero ser espiritual, então essa pessoa escolhe um dia de culto e nesse dia ela jejua, ora e não vai para a igreja. Você entende? Ela não decide fazer isso num dia de trabalho. E por que não faz isso num dia de trabalho? Jejua, ora e não vai para o trabalho? Ah, não, isso não. E aí você não ousa, mas fica se garantindo com Jesus. Ele vai entender. Você está familiarizado demais com ele. Eu lembro que em um dos cultos, eu lembro de ouvir o pastor Lanry dizendo aqui, para vocês pararem de ficar familiarizados demais com Deus. E para mim foi chocante ouvir aquilo. Não se familiarize com Deus. Entende? Você pensa: ah, ele vai entender. Você acha que tem um relacionamento especial com Deus, que é diferente do resto de nós? Sim, mas você não pode e nunca irá ter um relacionamento com Deus que é tão especial, que é diferente deste livro. Entenda isto. Ele não pode e não aceitará um relacionamento que seja contrário à Bíblia.
Se você tem um relacionamento com Deus que você acha que tem e que é inconsistente com a Bíblia, você não está tendo um relacionamento com Deus, o Pai. Tem algo te preocupando? Um espírito maligno está te perturbando? A Bíblia diz que um espírito maligno perturbava Saul. Ele não era possuído. Aquele espírito maligno vinha à casa dele de vez em quando e perturbava Saul. E toda vez que Davi tocava o instrumento, o demônio se afastava de Saul. Aquele demônio vinha à mente dele e o perturbava. Dava a ele pensamentos para pensar. E aí ele se comportava diferente. Você já viu pessoas que se comportam com certos extremos? São as pessoas mais legais do mundo até ficarem com raiva. Quando ficam com raiva, é um inferno. Tomam atitudes extremas, antes mesmo de saber o que está acontecendo. E aí voltam a si e dizem, sinto muito, eu não consigo nem imaginar que eu fiz isso. Você está sendo perturbado por um espírito maligno. Eu estou falando a verdade. Você tem sido perturbado por um espírito maligno? Quando chega nesse ponto em sua vida, quando você chega nesses extremos, comportamentos extremos, você chega ao ponto de apenas ficar recluso, você se isola de todo mundo, você fica tão entristecido que não quer falar com ninguém. Eles te cumprimentam, você nem responde. Por quê? Algo aconteceu. E você acha que foi o que aconteceu ali que te deixou com raiva, que te perturbou? Não. Algo veio para falar com você. E agora você está tão pouco cooperativo, tão inflexível, que ninguém consegue te fazer dizer, está tudo bem? Não. Não está tudo bem até você se acalmar por si mesmo. O que significa que o demônio foi embora? Veja, isso é um fato da vida. É um fato da vida. Saul não sabia que um espírito maligno estava perturbando. Essa coisa destrói casamentos. Já destruiu famílias. Veja, uma família ser destruída, deixa eu te dizer, não significa que é quando o homem está separado da sua esposa que é quando o problema acontece. Sabe, tem gente que diz, contanto que estejam juntos, tudo bem. Não! Duas pessoas podem estar juntas e em casa ser um inferno. Não tem isso de enquanto estiverem juntas, tudo bem? Sabe, tem gente que aconselha outros sobre casamento, se sentam e querem aconselhar um jovem casal e dizem, vejam bem, vocês não podem impedir as discussões de acontecerem. Eu e minha esposa, nós brigamos, mas resolvemos. Discutimos de novo e resolvemos. Tem algo errado com vocês dois. Já faz quanto tempo que vocês estão casados e ainda estão discutindo e resolvendo, brigando e resolvendo? Por que não param de discutir? Será que a discussão vem de Deus? Mas não temos que concordar sempre, sim. Não temos mesmo que concordar sempre sobre alguma coisa, mas podemos manter isso de fora. É simples. Se eu acredito que é melhor você vestir isso, mas você não quer vestir o que eu indico, ok, o que isso tem a ver com nossas vidas? Por que a raiva e as discussões? Vocês discutem pela comida, discutem por causa da porta, discutem por causa de mosquitos em casa, discutem por dinheiro, discutem por tudo, discutem pelos filhos. E se já faz um tempo que vocês não brigam, ficam confusos e começam a discutir por não discutirem? E aí agora acham isso normal. Não é normal. Não é porque, ouçam, é por isso que eu digo a vocês. Vocês não precisam de uma conferência sobre casamento, precisam de uma conferência sobre a palavra. Sim, sabe, tem muita conferência sobre casamento que é só perda de tempo. O que você precisa é de um seminário sobre a palavra. Não como lidar com o seu casamento, como lidar com a sua vida. Você! Não discuta com a sua esposa
Por quê? Não porque você ama tanto ela, se eu discutir com ela, Não, mas porque Jesus não te deixaria fazer isso. Eu não posso fazer isso, eu amo Jesus, não posso fazer isso, tenho que viver segundo a palavra dele. Não tolere discussões. Se você não gosta do que está acontecendo, você se cala. Ah, não, mas eu fico fervendo por dentro. Não precisa ficar fervendo por dentro. Apenas tire a sua mente daquele assunto e vá para outro assunto. Vá falar sobre outra coisa e vocês sejam felizes. Porque não é útil. Um cristão raivoso que só discute. Não, isso não é necessário. Os dois entrando no carro para trabalhar, um entra e a porta. O outro entra e também. Ele dirigindo. Ela franze a testa. E aí, com essa raiva, ele quase bate em alguém e a esposa diz: é melhor ter cuidado, hein? Que vida! Que vida! Que vida! Veja, isso é útil. O que você está fazendo com isso? Eu sei que eu pedi para abrir em Colossenses, mas deixa eu terminar aqui. Não, o que você está fazendo com esta raiva, com essa ira, essa malícia? O que você está fazendo com isso? Você está gostando? Não. Então por que está fazendo? Você quer provar quem você é. Isso não é sábio. Onde está Cristo em sua vida? Não é sábio. E aí dizem, não, mas em casa, eles se juntam para orar. Sim, mas não é só uma oração. Eu sei que você ora toda manhã e ora toda noite, mas depois de orarem de manhã vocês discutem, ou talvez começam antes. Onde você vai? Você sabe que tem que orar. A discussão começa no altar da oração. Tá bom, vamos orar. Como se Deus fosse um computador inanimado. Vamos orar. Vai, começa aí. A sua oração se tornou uma questão lá no céu. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Aleluia. Talvez na sua célula ou no seu departamento, você fez algo que não foi bem visto e por causa disso, você não vai mais para os encontros? Você é tão carnal. Tão carnal. E aí agora você sai contando para todo mundo. Sai contando para todo mundo por que você não está indo mais. Você fez algo que não foi bem visto, então você não vai mais. Você é um bebê. Espiritualmente, é como o apóstolo Bengal fala, você é um neném. Um neném espiritual. Um bebê. Mas você acha que é maduro? Você reclama. Como você reclama e outros te ouvem, outros carnais te ouvem e dizem, Todos carnais. Vocês têm que aprender a ter uma mente espiritual. Receber um milagre de Deus e receber respostas de orações não fazem de você um crente maduro. Deixa eu te explicar. Sabe, às vezes oramos por pessoas e oramos por coisas a nosso respeito e vemos milagres, vemos coisas acontecendo e cometemos o erro de achar que tudo isso vem porque somos espirituais. Como pode ser assim? Não tem nada a ver com ser espiritual. Será que fazer pedidos é sinal de maturidade? Orar é fazer um pedido? E aí você recebe respostas de um grande Deus. Você não recebeu respostas porque é espiritualmente maduro.
Você recebeu respostas porque Deus te amou e amou a todos. E Ele está sempre disposto a dar respostas. Ele não respondeu a você por causa de você. Ele respondeu a você por causa de Jesus. Você não entende como Deus nos vê? Quando Ele olha para nós, Ele não nos vê diretamente. Ele olha para nós através de Jesus. Então Ele nos vê como Ele vê Jesus. Aleluia. Eu já disse antes, se você está vindo para essa igreja, e então alguém, se alguém te pergunta, você é membro da Christ Embassy e você diz, não exatamente, eu frequento os cultos. Tem algo errado com você. Não, eu já disse isso, tem algo errado com você. Eu sei que você é a pessoa que não sabe qual o problema, mas eu sou um médico espiritual e eu posso te dizer qual é o problema com você. É verdade, quando você tem um problema físico, você vai a um médico e pelo treinamento dele e por seus instrumentos ele checa seu corpo e diz o que há de errado. Você acredita nele e até paga ele por dizer isso a você. Aleluia! Mas há sintomas que espiritualmente podem ser vistos e por isso eu digo, há um problema e você deve resolvê-lo. Decida-se a ter uma conduta compatível com um cristão maduro. A Sozo Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.